Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui, pessoal, repercussão da classificação do Vascão. Goleou por 4-0 a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Deu show, passou de fase, deixou o Botafogo ali de fora da SM. Vamos aqui com comentários do programa ESPN, da ESPN Futebol 360, já deixando os créditos aqui, pessoal, aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, deem aquela força se inscrevendo no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificação, pessoal. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, quando postarmos conteúdo relacionado ao Vasco da Gama, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Daria para Payet ontem? O Payet já entra com 10 com o Dodô da Colina. E ontem mereceu. Então vamos ouvir o que disseram Emiliano Dias e o Adson, que também tem jogado um bom futebol no Vasco, sobre a vitória do Vasco ontem. Vamos acompanhar. Dimi, eu falei já muitas vezes que Dimi é um jogador fundamental, é el que maneja por ahí los tiempos y las pausas de Uchime. Então, acho que hoje fez uma grande partida e parabéns também para ele e para todo o grupo. É difícil alguém não entender com um craque desse aí, né? Tudo fica mais fácil. Acho que o grupo hoje foi muito bem, principalmente nessa partida. Estou muito feliz com a vitória, muito feliz pelo gol. E mais feliz ainda pela classificação. E a gente sabe que isso é só o começo. Não consigo olhar para o Adson e não pensar. Ele acabou de sair do Corinthians. Mas a diferença é que o professor falou aqui, ele não tinha quem desse os passes que ele precisava, né? Potencializa. É só um início de temporada, calma, campeonato estadual, as exigências, as dificuldades serão maiores daqui para frente, mas tem jogado bem o Adson. Condutores do barco, Payet e Verratti pelo Vasco no Cariocão. 2024, Payet com 8 jogos, 2 gols e 4 assistências. 21 finalizações. Em 8 jogos, é bastante. 5 certas e 21 chances criadas. Jimmy, como disse o Emiliano, Jimmy Payet. Verratti, 7 jogos e 4 gols. 1 assistência, 18 finalizações, 8 certas, 4 chances criadas. O Verratti que teve, ficou alguns jogos fora, estava com uma lesão ali na costela ou nas costelas, mas voltou e voltou em grande estilo. Natália Ferrão. Que dupla! Natália Ferrão, Payet e Verratti. Será que vai ser mais uma dupla daquelas que a gente adora? Tipo Gabigol e Bruno Henrique, Paulinho e indo bem. Washington e Assis, Edmundo e Evair? Ou ainda é cedo? Vamos com calma. Tem tudo para ser, né? Um Payet comprometido com a causa do Vasco e essa causa é diferente da causa da temporada passada. É um Vasco comprometido em ser competitivo, em estar em outro patamar nessa temporada e passa muito por ele. O Vasco sem o Payet tem dificuldade quando a gente vai falar de criação de jogada, desse cara que consegue quebrar linha de defesa com passe espetacular, com movimentação de um toque, abrindo jogada. Mas é, sem dúvida alguma, das duplas aí que tem uma tendência a ter muito sucesso. Já está tendo, mas ainda tem uma temporada muito complicada, tem um Campeonato Brasileiro que vai exigir muito do Vasco para que o torcedor não sofra. Mas ontem foi aquela apresentação de gala. Um time organizado, um time estruturado, com uma sequência de trabalho, com uma boa sequência de trabalho, mais reforçado. Acho que ainda tem algumas peças ali que talvez possam chegar ao Vasco, mas sem dúvida alguma, Bel, o cenário é totalmente diferente e a expectativa do torcedor também. O entusiasmo do torcedor vascaíno está cada vez maior, Eugênio. É preciso ter em mente que enfrentou a Portuguesa, que não é a Portuguesa de Desportos de São Paulo, a brava Portuguesa, a Luzinha da Ilha, lá no Rio. Aliás, um clássico português ontem em São Januário. E você tem que tirar a medida disso. E ainda assim, você vai olhar até pelos gols que o Vasco marcou, né? Aí driblou até o árbitro, gente, você viu? Sim. Foram gols quase sempre em jogadas de transição. Sim. O Vasco desenvolve uma maneira de jogar que não por exemplo, oposta à do Fluminense. O Fluminense gosta de ter a bola, trocar passes curtos, lentamente, subir ao campo de ataque e ali ir construindo, abrindo espaço na defesa adversária. Esse Vasco é um time mais
até mesmo contra a Portuguesa, em vários momentos do jogo, de baixar a linha, né? Faz a linha de 5 ali, joga com 3 zagueiros, os alas saem bastante, mas quando o time não tem a bola, volta, 2 volantes presos ali na frente. E aí sim, tem 3 jogadores que são capazes de conduzir o ataque, né? O Watson pela direita, o Payet pela esquerda e o Verratti centralizado. É claro que o Watson ainda pode compor uma linha de meio campo, ainda fechar um pouquinho mais ali para ajudar na marcação, mas é um time da transição, e da transição com muita qualidade, com um jogador de extrema habilidade, que é o Payet. O Paulo Brax, que foi quem contratou o Payet ano passado, esteve aqui, né, no Bola da Vez, a gente conversou com ele, e ele disse que, desde o início, o plano do Payet era para 2024, não era para 2023. Eles sabiam que o Payet não estava na melhor forma física, ele chegaria para tentar ajudar o time a se livrar do rebaixamento, mas que para 2024 faria todo um projeto físico para que ele pudesse estar no melhor da sua forma e aí, tecnicamente, fazer a diferença. É o que parece estar acontecendo, mas ainda é um retrato de campeonato carioca. Agora, é claro, o Vasco, chegando a uma semifinal, vai ter uma exigência maior. Vamos ver se o Vasco passar pelo Nova Iguaçu na semifinal, numa grande decisão do Campeonato Carioca contra Flamengo ou Fluminense. Acho que aí será um grande teste porque esse time poderá fazer. Mas, de fato, é um time que está mais encorpado que ano passado. Ele traz consigo uma sequência de trabalho da comissão técnica liderada pelo Ramon e pelo Emiliano, que, pelo menos nas entrevistas coletivas, já virou o técnico do Vasco, é quem fala pelo time. E o Vasco tem um espírito... Fala bem, né? Fala bem, se posiciona bem. É o sucessor do pai. Pelo que se comenta, né, tem uma voz ativa em todas as decisões ali no dia a dia. E o Vasco tem um espírito guerreiro, é um time de muita intensidade, muita briga. Traz um pouco, né, dessa questão, dessa personalidade argentina de futebol. E somou alguns jogadores ao seu elenco que dão um equilíbrio. Os 2 volantes que jogaram ontem, que chegaram agora, né, o Galdames, mais o Galdames, o chileno, do que o Sforza, ainda muito jovem. O Sforza ainda tem muita coisa para desenvolver no Vasco, mas é um bom jogador também. Eles dão uma qualidade no meio de campo de trabalhar essa bola que o Vasco não tinha ano passado, de defender e sair para o jogo. São 2 jogadores que podem colaborar muito. O Watson, pela direita, dá consistência, é um jogador que tem qualidade, ontem fez um gol. Então, ele, entrando dentro de um time que está ajustado, ele contribui. Então, o Vasco tem uma perspectiva parecendo melhor do que a do ano passado. Vamos ver com o tempo como é que isso vai se desenvolver. Então, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, tem muita coisa pesada para ele encarar pela frente ainda. E tem a Copa do Brasil também, para o Vasco tentar buscar algo diferente. Quando você disse que é um time que joga em transição, você quis dizer que é a melhor qualidade? É um time que joga só em transição? O que você quis dizer? Porque vai ter jogo em que o Vasco não vai ter essa opção. Mas ele talvez... vai ser obrigado a ele tomar iniciativa. Mas, teoricamente, vamos lá, o jogo de ontem, teoricamente, seria um jogo desses. Sim, Ele claro. precisava ganhar, tinha obrigação de ganhar o jogo e ele fez os seus gols em transição. É uma equipe que gosta de atrair o adversário, baixa as suas linhas. E o adversário ontem era a Portuguesa, né, que é um time que vem tendo um bom desempenho recentemente, né, no Campeonato Carioca, até em campeonatos nacionais e tal, Copa do Brasil, Série D, mas não é o time do peso do Vasco. E o Vasco conseguiu atrair a Portuguesa, troca passes mais atrás aqui, o adversário vem e aí você consegue acelerar. Quando você acelera e faz essa bola chegar na qualidade de um Payet, aí é diferente, porque o passe sai sempre muito bom. Não, e Esse gol com 2 minutos foi já assim. Um lançamento que veio do Paulo Henrique, lateral direito, a Portuguesa estava em linha alta, e aí ele consegue pegar Verratti e Payet, os 2 à frente da linha da defesa, em condições legais, e saiu o primeiro gol. E é uma forma que ele conseguiu colocar para o elenco uma forma mais confortável de jogar, né, Eugênio? Porque aquela questão de trocar muito passe, o Eugênio cita muito bem, ano passado o Vasco tinha muitos problemas no meio de campo, principalmente na primeira saída de bola, né? Não tinha jogadores de qualidade para dar aquela sustentação numa criação de jogada a partir do campo defensivo. Hoje o Vasco já tem jogadores de qualidade para fazer principalmente isso. Trocar o passe no campo defensivo e avançar a bola ali numa diagonal buscando a aceleração nas costas da zaga adversária. Talvez seja a forma mais confortável. Eu não vejo que seja a única forma, Abel. Já teve na temporada alguns outros jogos em que o Vasco precisou ter um pouquinho mais de bola no campo ofensivo e trocar passe. Mas a forma mais confortável me parece ser essa. A amostragem foi muito boa nos jogos grandes.
O Vasco, no fim, ganha só um clássico, mas merecia mais. Mas ele foi competitivo em todos os clássicos. Não, e merecia ter ganhado, tá? Passa sem tomar gols contra o Flamengo, contra o Fluminense. Teve boas chances. Então, gol. E se impôs em alguns momentos dessas partidas. Eu acho que é uma amostragem muito boa. E do ponto de vista do time, parece ter acertado os problemas que tinha. Achou volantes, era um problema desse time. E o Adson, de uma certa forma, não é lá o jogador mais ofensivo do mundo, mas é um jogador importante. Ele é ofensivo, sim, eu acho que é. Não é o mais ofensivo do mundo. Ele um não jogador que mescla. Ele é um meia, é um clássico meia atacante. Ele não é aquele ponta vertical, mas ele também ajuda a compor um pouquinho. É um meia atacante que chega muito na área, não é? Chega, bate bem E na presença. bola, tem um bom drible. Pisa bastante da área. Talvez para esse time do Vasco isso seja até bom, esse equilíbrio que ele dá por ali. O Vasco vai com boas perspectivas. Porque o Vasco tem laterais que sobem bem ao ataque, Sim. né? O Paulo Henrique é muito agudo pela direita, jogador de muita velocidade, e pela esquerda tem o Piton, para muitos o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil, que cruza muito bem, faz a bola chegar e tal. Então ele tem essas alternativas de deixar o lado do campo mais para ultrapassar, claro, um de cada vez, não vão os dois juntos, não espere isso do time do Vasco. Quando for o Paulo Henrique, o Piton, a não ser que seja um jogo no desespero, reta final, precisando de um gol, aí vai todo mundo mesmo. Mas no equilíbrio normal do time é isso. Ou vai o Paulo Henrique ou vai o Piton, e os dois têm condição ofensiva, né? Paulo Henrique menos no cruzamento, mais na verticalidade dele, e o Piton cruzando muito bem e fazendo essa bola chegar para o Payet, ou especialmente para o Verratti na área. E a resposta é sim, vive seu melhor momento desde que virou SAF, até porque os demais momentos foram de muita tensão. Eu não sei nem se melhor momento, mas mais tranquilo, com certeza. Teve um outro momento muito curto, aquele começo de Brasileiro que ganha do Galo no Mineirão. Empata com E o Palmeiras. empata com o Palmeiras, tendo aberto Ali parecia que vantagem. ia, né, prof? Ali parecia que ia, mas foi muito curto, né? Curioso é que o Vasco perdeu 2 jogadores importantes por lesão e criou-se ali não sei se a palavra é desespero, mas uma preocupação muito grande do torcedor do Vasco do que seria o Vasco dali para frente quando ele perde o Jair e o Paulinho. E o Paulinho, exatamente. O Jair e o Paulinho. Na minha visão, a diretoria, ou a 777, agiu rápido a 777, trazendo jogadores. A comissão técnica também, o time continua acertadinho. E aí o Vasco conseguiu resgatar, vamos ver como é que vai ser a sequência da temporada. Ele trouxe os gringos, né, que são os titulares hoje. Ainda tem o Praxedes no elenco, que perdeu espaço, que foi titular ano passado durante muito tempo, que é um volante /meia, sai um pouco mais, chega mais à frente. E ele resgatou de dentro do elenco 2 jogadores que já estavam lá, que foram pouquíssimo aproveitados. Um por lesão, o outro foi pouco aproveitado mesmo. Que são o Matheus Carvalho, que tem jogado mais regularmente, entrou ontem de novo, e o Patrick de Luca, que veio do Bahia ano passado, mas não chegou a jogar, porque se machucou já na pré-temporada, ficou o ano inteiro afastado, e ontem já entrou no segundo tempo. Então você tem, pelo menos, quantidade de jogadores para aquela função, que nesse tipo de jogo do Vasco é fundamental, já que você vai ter 3 jogadores que vão participar menos do sistema defensivo, que são jogadores para ligar a jogada de ataque. Repito, Adson e Payet, mas pelos lados e o Verratti. Eles vão participar menos. Então você vai ter uma linha de 5 defensores e 2 volantes. Esses volantes têm que ser muito efetivos, têm que ser muito participativos no jogo. Com o Galdames e Esforça, se espera isso, mas tem que ter reposição. Sem o Paulinho, sem o Jair, os nomes seriam hoje os que entraram ontem. Matheus Carvalho, que tem entrado regularmente, e o Patrick de Luca, que aos poucos vai voltando ao futebol. Vamos dar uma olhada... Agora quer ser chamado de Luca. Boa. Vamos dar uma olhada, uma cena bonita da torcida do Vasco em festa, cantando a musiquinha do Jimmy, como disse o Emiliano Dias, do Payet. É isso aí, torcida vascaína, grande vitória aí do Vasco por 4-0 em cima da Portuguesa. Vinha de uma vitória anteriormente também, né, que quase colocou o Vasco na 3ª posição ali, jogando o Fluminense lá para a 4ª posição. O Flamengo ficou em primeiro, né, com 27 pontos. Aí vem o Nova Iguaçu, adversário do Vasco, né?
E vem o Vasco com 22, Nova Iguaçu com 24 e o Fluminense com 21. E o Botafogo ficou de fora aqui, né, com 20 pontos, graças a esta grande vitória do Vasco por 4-0. O Vasco que teve um início de temporada, né, pessoal, bem polêmico ali, né, envolvendo arbitragem, envolvendo as polêmicas que vinha prejudicando nas partidas do Vasco. E mesmo assim superou tudo isso, foi para cima, classificou, era para estar ali em primeiro lugar, ou ali até mesmo ali em segundo, né? Mas por conta daquelas partidas em que foi prejudicado, acabou perdendo pontos, né? Então o Vasco se consolida lá na terceira posição, vai enfrentar o Nova Iguaçu, que não é nenhum timinho bobo, né? É um time de menor expressão, claro, mas se está ali em segundo lugar no campeonato é porque tem méritos de estar lá. Então o Vasco tem que entrar focado nesta partida, caçar meio de resolver no primeiro tempo ou resolver no segundo. Não pode dar chance a um time de menor expressão, com todo respeito, mas eles vão querer jogar muita bola, vão querer demonstrar muito futebol, até porque jogar contra um time grande, né, pessoal, dá visibilidade para eles, para os jogadores ali. Então eles vão querer dar a vida contra o Vasco. Então o Vasco tem que resolver no primeiro tempo. Se não der, resolve no segundo, para não passar pelo que o Cruzeiro passou, né, pessoal? Um exemplo é o Cruzeiro, que foi eliminado ali na Copa do Brasil por um time de menor expressão, até menor expressão que o Nova Iguaçu, mas foi lá e eliminou o Cruzeiro. Então o Vasco tem que chegar focado para querer resolver a partida de imediato, né? É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês, torcedor vascaíno, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!